Bom, boa noite a todos, né? Estamos aí hoje para gravar mais um Toxicologia em Debate, né? Esse programa mensal da Sociedade Brasileira de Toxicologia, que visa trazer aí diferentes assuntos sobre a temática da toxicologia. Bom, o tema de hoje vai ser abordar, né, esse mundo fascinante da toxicologia, a sua relevância na indústria farmacêutica, a sua importância dentro desse contexto histórico aí dentro da indústria farmacêutica, né? Para esse bate-papo de hoje, a gente tem a presença do Poatan. Boa noite, Poatan. Presença também do Leonardo, do Tiago, do Anax, e a minha participação aqui também, mediando essa conversa. Bom, acho que para a gente iniciar a conversa, seria interessante, né, a gente falar um pouquinho sobre a importância da toxicologia na indústria, e eu acho que o Poatan poderia contribuir bastante nessa temática, né, visto que tem uma grande vivência dentro da indústria e viu essa transformação, né, dentro da indústria, com a participação, a inserção hoje do toxicologista nesse cenário. Poatan, boa noite, obrigado por aceitar o convite. Fica aí essa pergunta aí para você começar o debate aí. Beleza, então boa noite a todos. Primeiramente, José Alberto, eu que agradeço, tá, Zé, o convite por estar aqui. Realmente, eu sou farmacêutico industrial, né, habilitado em indústria farmacêutica. Estou na indústria desde realmente 2002, então são 22 anos de indústria farmacêutica. Comecei como estagiário, passei por analista, gerente, diretor, né, e atuo ainda com a indústria farmacêutica, prestando serviço, né, a gente tem os laboratórios, também tem a nossa faculdade, CDPI, enfim. Então, para mim é uma honra estar aqui e eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque eu estou no meio de doutores aqui, especialistas aqui, os caras fera da toxicologia do Brasil, né? Todos PhD aí com um monte de título, e eu não tenho, né? Mas eu acho que eu posso contribuir como que você falou, com a minha história, né? Mas um pouco nervoso, porque dividir aqui um debate desse com um especialista como vocês, né? Que hoje são, né, e eu considero os caras mais preparados da toxicologista hoje, né, dentro do cenário aí nacional, e tive o prazer de conhecer vocês, então, né, e então eu queria muito agradecer e fico muito honrado de poder dividir hoje com vocês esse momento aqui. Muito obrigado, então. Então vamos lá, então falando um pouco do histórico, né, como eu comecei lá em 2002, lá na época que a indústria, a gente não trabalhava tanto com desenvolvimento, era mais controle de qualidade, né? Onde a Anvisa estava se formando ali. Então, a gente tinha, na época ainda, estudo de estabilidade, ele é feito em prateleira normal, não tinha essa câmara climática. Então, assim, estava se começando a história ali atrás, e realmente a gente tinha uma questão muito de liberação dentro da indústria farmacêutica. E com o tempo, a Anvisa, o mundo, veio tudo com outras mentalidades, com outras situações, que é o seguinte, é a questão mais da pesquisa em si. E onde começou a ter um outro valor, por exemplo, a gente pega, que começou vindo as resoluções da 53, que depois o Anax e o Léo pode reforçar um pouquinho mais, que é de produto de degradação, que é dentro da Anvisa. Depois já veio também a de nitrosaminas, enfim, através das resoluções que veio acontecendo dentro da Anvisa também, veio também a necessidade dos profissionais da toxicologia. E por quê? Nós que estávamos lá, os analistas, não tem esse conhecimento, não tem essa base, essa formação toxicológica. Então, isso foi trazendo, a partir desse momento, se eu não me engano, Ana, que você pode até me corrigir, 2014, ali, 2015, começou esse movimento muito fora da indústria farmacêutica começar a ver com outros olhos, principalmente, não só a toxicologista, mas a pesquisa como um todo. A questão não só de produtividade, mas sim a questão da pesquisa ali dentro, de entendimento, onde a gente tem várias coisas hoje, que a gente pode falar extraíveis viáveis, nitrosaminas, enfim, impurezas elementares e um cenário todo que precisa realmente de um conhecimento mais técnico realmente, e sim também toxicológico, né, que é o que a gente está conversando aqui. Então, esse movimento veio forte a partir disso, e que eu acho que é muito importante, porque a gente pode falar, estamos falando aqui de saúde pública, né, de uma qualidade do medicamento que é entregue para a população. E para que isso aconteça hoje, as empresas precisam, sim, ter um toxicologista,
tem que ter avaliações assim, em determinados medicamentos, que aí eles podem falar muito melhor que eu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa necessidade da indústria de buscar esses profissionais também é um problema sério. Porque muitas vezes, Anax, você que entrou, depois você vai, né, vai contribuir com isso, tem pouca gente que, mesmo que é toxicologista, mas tem pouca gente preparada para entender a indústria farmacêutica, entender as regulamentações na indústria. Então, a pessoa muitas vezes tem um know-how de toxicologista top, esse é o primeiro passo mais importante ali. Mas o cara entende a indústria farmacêutica, o que a Anvisa quer ver naquele mundo que tem ali, o que ela quer ver ali, como que se embaseia os relatórios. Esse é o diferencial, por isso que surgiu muitas oportunidades a partir disso da indústria farmacêutica. Porque é uma carência e tem poucos profissionais preparados para isso, ainda até hoje. E o que eu te falo mais, né, contando um pouco a história e daqui para frente, já te dando a visão, isso vai aumentar demais ainda, porque a Anvisa não vai voltar a régua desse régua, ela vai subir a régua. Com isso vai gerar muito mais trabalho e, consequentemente, muito mais oportunidade. Então, essa história, a gente vem para um tema que é quentíssimo e muito promissor dentro da indústria farmacêutica, que é essa área de toxicologista, né? Então, resumi uma história, mas o que eu queria deixar é o seguinte, tem muito mais oportunidade dentro da indústria do que gente preparada. E é por isso que a gente está aqui. É para contribuir com isso, e eu acredito muito nisso. E esse é o trabalho que a gente tem que colocar, e a gente tem que ajudar a indústria farmacêutica, saúde pública. Isso é um trabalho de muitas situações aqui que a gente tá fomentando hoje aqui. Sem dúvida, né? Esse desenvolvimento da indústria farmacêutica, junto com o desenvolvimento de novas legislações aí da Anvisa, acaba criando novas oportunidades, né? E a gente precisa ter um profissional preparado, né? E esse profissional preparado já começa na graduação, né? E onde a gente precisa aí de um ensino que envolva também as demandas da toxicologia nos dias de hoje, né? Então, eu queria conversar agora com o Thiago, e já agradecendo a participação dele também, se ele pudesse trazer um pouquinho desse contexto também, né? A gente viu esse contexto da evolução dentro da indústria e da Anvisa, mas esse contexto também da evolução da toxicologia dentro do ensino, né? Dentro dos cursos de graduação aqui no nosso país. Então, Thiago, obrigado por ter aceitado o convite também, e fica aí a pergunta para ti. Bom, muito obrigado pelo convite, José. Aqui, né, vou chamar de Zeca, devido à intimidade que temos também. E também é muito bom, antes de mais nada, antes de qualquer conversa, né, é afirmar que é um prazer estar aqui hoje, nessa noite, gravando, né, esse momento, que pode ser acessado ali para a prosperidade, com pessoas também que estão muito próximas, né, e que nós já tivemos várias conversas sobre toxicologia. Então, conversar com vocês sobre isso, principalmente educação e toxicologia, pegando o gancho também que o Poitin, né, nos trouxe, é extremamente importante, porque ele fala de um profissional que chega na indústria. Mas eu acho que é necessário até fazer uma abertura, né, porque nós temos várias áreas de atuação, obviamente, da toxicologia, acho que tem que sempre militar em prol de todas, mas como que é o currículo propriamente dito de um toxicologista que ele é formado? Então, se a gente for pensar e fazer uma análise, né, muito franca, eu diria, a toxicologia como ciência, como matéria de ensino, como matéria de estudo, é algo que ela é recente, em termos até de nível nacional. Por quê? Porque a gente tem que sempre, né, voltar ao trabalho da professora Esther de Camargo Fonseca Moraes, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né, da USP, e fez a implementação da disciplina de toxicologia no curso de farmácia, em 1969, se não me engano. Então, se nós formos ver uma análise bem técnica, nós temos 55 anos de toxicologia de graduação pro curso de farmácia. Obviamente, estamos falando do que chega na indústria farmacêutica, falando do profissional farmacêutico, mas não somente ele. Os outros cursos de graduação, em determinado momento, tiveram essa implementação posterior. Então, nós temos esses desafios aí, né? Como fazer, né? Seu áudio está dando um pouquinho de retorno, obrigado. Como fazer, né, com que todos os currículos efetivamente, né, estabeleçam uma disciplina de qualidade. Hoje nós temos
grandes assimetrias, como falando de toxicologias como curso. Propriamente dito, e agora foco, por exemplo, em farmácia, nós temos cursos de toxicologia que têm uma carga horária, por exemplo, somente de 45 horas de toxicologia. Outros cursos de farmácia têm uma carga horária 120 horas da disciplina de toxicologia. Eu acho que até como sociedade brasileira de toxicologia, visa aqui chamar a atenção, né, que é necessária uma padronização, para que todo o conhecimento seja ofertado de modo uniforme, para todos, né, que queiram, né, todos os profissionais da área da saúde, que queiram estar imersos e expostos a essa matéria, que eu acho que ela é maravilhosa por si só. Mas não é só isso. Em termos de desafio, poxa, nós tivemos, ano passado, a mudança dos cursos, de currículo de graduação com a implementação de atividades extensionistas. Quantas atividades, né, de graduação extensionistas podem incorporar toxicologia? Quantas atividades de graduação em toxicologia, e aí também falo, né, fazendo link, né, com a conversa com o setor produtivo, podem ser feitas? Acho que é necessário uma abordagem mais sólida para que a gente possa conversar com a indústria, para trazer, né, para esse ambiente que é o ambiente universitário, para ver qual é a real demanda, né? Em termos de especificidade também, né? E aqui eu também, né, vou puxar a brasa para a minha sardinha. Na nossa universidade, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nós temos um curso que ele é pioneiro, né? Um curso superior tecnólogo em toxicologia analítica. Então, também, acho que para os que nos assistem e que vão assistir posteriormente, não pode ter uma confusão, né? Curso tecnológico não é curso técnico. Curso tecnólogo é um curso de graduação, é de ensino superior. Ele é 100% para toxicologia. Então, aí, ó, a gente já começa a ter um direcionamento, ó. Um curso de graduação que ele é específico. Mas ainda é um curso que tem umas limitações. Por exemplo, em termos de carga horária. Pensa-se hoje na universidade um bacharelado, para que se possa aumentar, né, esse conteúdo programático em toxicologia, incluindo áreas que são tão necessárias, como, por exemplo, as que conversam bem com a indústria farmacêutica, a que conversa bem com os NANs, né, novos métodos alternativos, com toxicologia em sílico. Mas, pense, nós somos o único curso no Brasil que está fazendo isso. Então, esse pioneirismo, de vez em quando, é difícil também, né? E isso em nível de graduação. Conforme a gente vai subindo o nível, e vai colocando, por exemplo, na esfera da pós-graduação, e eu acho que isso é importante também, porque o profissional que é formado, ele fica tentado a já ir para a indústria, depois ele volta. Se ele não tem um sólido conhecimento, ele precisa sim fazer a sua especialização. Nós precisamos daí ampliar, né, a nossa disponibilidade de oferta de cursos em toxicologia no nível de pós-graduação, seja mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutoramento. Se nós fizermos uma rápida análise ali na CAPES e formos verificar os cursos de pós-graduação em toxicologia, a gente vai ver que são pouquíssimos os que estão. Claro, eles estão ali, tem claramente, né, a sua relevância, a relevância óbvia, mas são poucos ainda. E desses cursos que lá estão, podemos também montar numa grande seara, né? Uma grande seara posterior. Quantos desses cursos têm disciplinas de formação do aluno de pós-graduação que efetivamente vão treinar o profissional para corresponder a uma expectativa de mercado muito longe daquela visão que é da pós-graduação, para treinar o próprio professor para entrar na pós-graduação e fazer esse ciclo de produção, publicação, projetos de pesquisa, talvez seja necessário mudar, né? Eu acho que depois de completar todo o caminho, eu também falo agora, né, porque eu estou como coordenador de um curso de pós-graduação, a gente consegue enxergar, né, esses desafios que são, assim, tão bem-vindos para se trabalhar, mas que são enormes. Então, também, volta àquela fala que o Poitin fez inicialmente. É uma área em expansão, não tem como negar. Ensino em toxicologia, ela é necessária para a consolidação tecnológica e para a consolidação social desse país. Tá? Maravilha, Thiago. Realmente a gente precisa, né, dessa melhora, né, nesse contexto do ensino em toxicologia. Eu vou querer convidar o Anax até para fazer esse contraponto, né,
entre a formação acadêmica e as necessidades da indústria farmacêutica na área da toxicologia, por exemplo. Obrigado, Anax, aí pela participação, pela presença aí. Obrigado pelo convite, José. Obrigado por organizar isso. Eu fico muito feliz de ver que o Toxicologia em Debate continua ativo. Eu já tive a alegria de participar de outro episódio antes sobre toxicologia em sílico, e é sempre um prazer falar desse tema. É um prazer estar aqui com vocês e rever vocês. E aí eu fico pensando que, na verdade, estava olhando para vocês dois aqui, lembrando de quando a gente veio do mesmo programa de pós-graduação e estava andando pelos mesmos corredores e pensando o que seria a vida. E talvez lá atrás, para todos nós, inclusive, a única possibilidade que a gente teria de atuação profissional depois de ter feito um doutorado em toxicologia era continuar naqueles mesmos corredores ou nos corredores de outra universidade, se a gente lutasse por um espaço para passar no concurso público e ser professor. Enfim, com todas essas questões que essa carreira a gente sabe que propõe, né, de maravilhoso, mas também de desafios. E, na verdade, eu acho que eu vivi, do ponto de vista pessoal e profissional, essa transição muito forte, assim, na minha carreira, porque no momento em que eu estava escrevendo a minha tese, para depositar minha tese de doutorado, apareceu uma vaga do Axê, na época, né, para trabalhar como toxicologista, e eu pensei assim, bem, vamos ver o que é isso aqui. E, na verdade, eu não tinha a menor perspectiva do que era possível, né, do que existia, como é que é isso, o que a indústria precisa, enfim, já tinha tido uma experiência na indústria antes, mas uma outra perspectiva. E de repente eu descobri um mundo de possibilidades. Na verdade, eu percebi, ao dar esse passo muito atípico, cheio de muitos medos, que duas coisas. Eu vou tocar no seu ponto daqui a pouco sobre essa, né, qual é a relação entre a formação acadêmica que a gente recebe, a formação acadêmica que é disponibilizada hoje no Brasil, e quais são as necessidades da indústria, e acho que o Poatan, né, já tem percebido essas necessidades de tentar atuar exatamente em fazer essa ponte, mas o que eu acho que eu percebi de cara que a indústria podia ganhar muito com a presença de profissionais cientistas que tivessem uma base acadêmica sólida. Porque eu acho que, acima de tudo, a gente trabalha para resolver problema. A gente sabe resolver problema, a gente sabe pegar uma pergunta, depois de ter feito um trabalho acadêmico, você sabe destrinchar uma pergunta e como é que você vai tentar resolver aquele problema. Isso, por si só, já é um grande ganho para a indústria. Porque, como o Poatan falou, a gente está saindo desse lugar de simplesmente fazer controle de qualidade, repetir processo, para uma demanda cada vez maior de se conhecer o seu produto, e se conhece o produto que se faz fazendo ciência, né, fazendo experimento, fazendo pesquisa, enfim. E a toxicologia, de repente, passou a ter um papel super importante nisso. Eu acho que tem um aspecto histórico que é importante aí, que é o fato de a Anvisa ter se tornado membro do ICH, que já utilizava práticas globais de harmonização de avaliação de qualidade e segurança. Então, isso trouxe para a indústria de genéricos a necessidade de um profissional que não existia antes, porque o toxicologista na indústria atua principalmente no desenvolvimento de novas moléculas, tem um papel ali muito forte na área pré-clínica, que não é forte no Brasil. E aí a gente começa a olhar para como as necessidades são específicas de cada localidade geográfica, né? A gente tem um perfil de uma indústria nacional que inova em muitos aspectos farmacotécnicos, desenvolver novos métodos de liberação, novas associações, mas que inova pouco na área de descobrir novas moléculas. Eu acredito que isso vai mudar, talvez a demanda por toxicologistas eu acho que vai crescer nessa área também, mas aí a gente tem um universo da necessidade de olhar para outras moléculas que não são a substância farmacêutica ativa, porque agora a gente tem um poder analítico muito maior, a gente consegue detectar coisas em concentrações que a gente não detectava. Na verdade, isso não é muito verdade para mim, porque a gente detectava adulto de DNA em atomol, mas a indústria, isso chegou na indústria, agora está no controle de qualidade. A gente usa espectrometria de massa para fazer, né, liberação, às vezes, dependendo de que molécula você está falando. E se a gente começa a enxergar mais coisas, a gente precisa conhecer melhor essas coisas. Então, o toxicologista passa a ser esse profissional e, de repente, começa a popular, começa com uma coisa específica, né, de impurezas mutagênicas, e o portfólio vai crescendo. E o ICH continua desenvolvendo uma série de guias que começou no A, B, C, D, e agora a gente vai ter um E. Então, a quantidade de demanda cresce. E aí, para responder o ponto sobre essa relação entre a formação acadêmica, o que eu sinto é que, de fato, talvez a academia, né, ainda não esteja totalmente preparada para entender as necessidades reais, eu diria, não só da indústria, né, mas da sociedade. Eu acho que a gente tem um trabalho a ser feito no sentido de entender melhor quais são as nossas necessidades enquanto país, e eu acho que na indústria farmacêutica isso está ficando muito claro, mas tem muitos outros espaços em que a gente precisa atuar. E eu acho que numa certa medida, a formação acadêmica não necessariamente está pensando qual especialmente no mundo da toxicologia, que é tão amplo, né? A gente tem muitas e muitas áreas, a gente pode falar de forense, ambiental, clínica, isso já não tem nada a ver com o que a gente está pensando na indústria farmacêutica.
Mas eu acho que isso tem uma coisa também a ver com a demanda. Não existia uma demanda por esse tipo de profissional antes, né? Então a gente recebeu uma formação de toxicologia muito clássica e que felizmente é muito boa, é muito sólida, porque eu consigo agora aplicar essas bases clássicas da toxicologia para resolver os problemas da indústria. Então, o que eu percebo é que, pela minha experiência, eu não sinto que eu fui treinado, por exemplo, para ser um toxicologista para trabalhar na indústria de cara. Eu fui treinado para saber quais são as bases da toxicologia, quais são as bases da fisiologia, que são importantes agora para resolver qualquer problema que eu encontro na indústria. Mas tem um outro aprendizado, que é o que o Poatan falou, é preciso saber como é que a indústria opera, quais são os processos, porque senão você não consegue formular um problema. E a avaliação do risco toxicológico é totalmente contexto dependente, né? Então, se você não entende o contexto de onde o teu problema está saindo, você não vai conseguir avaliar o risco. E o que eu percebo, na verdade, é esse descompasso. De fato, talvez a academia não estivesse preparada para formar profissionais que atendessem essas demandas, mas eu sinto que a gente agora está acordando para isso, né? Está percebendo que essa é uma demanda que é real, que a gente precisa ligar esses pontos, que a gente precisa... E aí, eu acho que só para fechar minha fala e não me compridar muito, eu digo que eu gosto da toxicologia, eu amo ciência, eu amo ser cientista, e eu gosto da toxicologia enquanto ciência, porque eu sinto que a toxicologia é uma ciência que está muito, muito próxima da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? São, sei lá, quase 9 horas da noite, eu sempre falo isso. Da hora que você acordou até agora, você já devia ter dado graças a qualquer coisa pelo trabalho de vários toxicologistas que fizeram com que o teu perfume, a roupa que você está vestindo, a comida que você comeu no almoço, o ar que você está respirando e a água que você está bebendo são seguras e estão protegendo a nossa saúde. E aí eu acho que esse mesmo paralelo vale no sentido de a gente se aproximar mais da sociedade para entender enquanto ciência quais são essas demandas, né? E aí eu acho que esse trabalho que a SPTox faz é absolutamente importante e acredito que mais pode ser feito, né? O Thiago falou sobre a necessidade de como é que a gente harmoniza o currículo. A gente pode sair chamando qualquer curso que tem uma disciplina de toxicologia, dizendo que esse curso prepara essa pessoa, né, para ser um profissional toxicologista, enfim. Acho que isso dá muito pano para manga, mas o ponto que eu acho que é a toxicologia, enquanto ciência, é muito próxima da sociedade, e eu acho que a gente precisa se aproximar cada vez mais dessas necessidades para que a gente, enfim, faça o nosso trabalho de maneira apropriada. Maravilha, obrigado, Anax. Acho que, sem dúvida, a toxicologia é uma ciência muito, muito bonita, né? A gente tem várias áreas de atuação e para cada área a gente vai ter um desafio diferente, né? E é justamente sobre desafios que eu queria falar com o Leonardo, né? O Leonardo, ele é toxicologista, atua numa empresa, né? numa indústria farmacêutica. Então, eu queria ver contigo, Leonardo, você podia contextualizar para a gente, assim, um pouquinho, como é essa vivência, né, como toxicologista numa indústria farmacêutica, os desafios, né, os objetivos que você tem que vencer todos os dias lá na sua atividade laboral e como que a toxicologia ajuda, né, nos processos dentro da indústria. Obrigado aí pela participação, pela presença também. Olá, boa noite, tudo bem todo mundo aí? É uma honra, primeiro, estar aqui com vocês, participar do Toxicologia em Debate, é o meu primeiro, diferente do Anax, então é uma honra estar perto de pessoas que são referências na minha formação, de entendimento, espelhos de pensamento, então estar aqui entre vocês é uma grande honra e eu tenho muita gratidão em relação a isso. E tá aqui dando minha fala, né, de uma área que fui adotado por ela, né. Eu vou puxar na fala do Anax e também perpassar um pouco sobre o que o Thiago trouxe, mas algumas coisas se repetem, né. O Anax entrou antes de mim na indústria e da mesma forma os meus desafios foram enfrentados por mim, porque anos se passaram e a área acadêmica ainda não estava, a academia não estava ainda desenvolvendo essa ciência na perspectiva da indústria farmacêutica. Então, também andei muito pelos corredores e terminei minha pós, meu doutorado, e fiquei muito tempo na área acadêmica ainda buscando a única perspectiva que era me ofertada no mercado de trabalho até então, que seria continuar na universidade. E devido a questões, né, políticas e pandemias, muita coisa mudou. Então, eu também sou um resultado desse processo da pandemia, onde os profissionais tiveram que fazer mudanças de carreira. E nesse momento que eu fiz a mudança de carreira, trouxe muito temor e insegurança, porque eu sou toxicologista, mas eu não tinha o meu olhar voltado para a aplicação dos processos que a indústria, inclusive eu não entendia muito bem dos processos da indústria, nem sabia como eu iria usar o meu conhecimento dentro da indústria. Então, onde já começou a despertar
uma vez que a gente vem da área acadêmica, a gente tem, né, a parte do ensino sempre muito bem estimulada. E aí essa parte minha começou a ser estimulada de me questionar. Não tem, por que não tem? E como eu posso, como toxicologista, retornando para a sociedade aquilo que foi investido de dinheiro público na minha formação, como que eu poderia contribuir, né, para a sociedade, tentando transformar ou dar minha gota de contribuição nesse universo tão grande para com que a gente despertasse esse assunto. Então, eu entendo que esse é um momento de glória, é um momento de presente, porque aqui nós estamos celebrando a toxicologia, a Sociedade Brasileira de Toxicologia voltada, né, e preocupada com essa área de atuação que está em plena expansão, que é da indústria farmacêutica. Com isso, a gente vai aproximando com os colegas e sentindo as necessidades da indústria quando você entra, e aí algumas aproximações, e a gente começa a construir algumas coisas em resposta à necessidade da formação de indivíduos para a indústria farmacêutica. Aí por isso talvez a importância até do Poitin aqui hoje, porque ele contribui com essa resposta social de que é possível a gente criar uma formação, criar espaços onde possa ser discutido a toxicologia aplicada na indústria farmacêutica. Bom, quando eu entrei lá, a gente é meio autodidata, né? A gente meio que se ensina. E a perspectiva da indústria farmacêutica nacional, ela tem, como a Nax trouxe, muito voltada para a toxicologia aplicada no desenvolvimento, né, de medicamentos genéricos e desenvolvimento e inovação incremental, que é onde o Brasil se destaca, muito bem desenvolvido nesse sentido. E isso dá uma característica, né, muito especial para a nossa indústria quando a gente vai comparar com a indústria multinacional, que funciona numa linha com uma cultura um pouco diferente da nossa, porque ela atende, né, outras demandas, mas a nossa indústria vem acordando e vem se desenvolvendo na inovação radical. Então, o Thiago até fala, né, isso é uma toxicologia que é muito antiga, mas no Brasil muito nova, e aí ela tem que se desenvolver como ciência básica, fundamental, e ainda se desenvolver para atender essas necessidades. E a indústria hoje tem necessidades, e são necessidades que estão muito relacionadas com aspectos regulatórios, né? Então, hoje, na indústria farmacêutica nacional, o que a gente vê muita toxicologia se desenvolvendo, sendo aplicada, na área de impurezas, pensando em medicamentos. Mas também a indústria nacional ela vem ficando muito forte, não só na produção de medicamentos, mas de não medicamentos também. E também medicamentos veterinários, que é uma área de mercado que vem tomando uma força muito grande. Então, você vê, assim, a academia com uma ciência, ela mantendo a base, o classicismo da toxicologia, mas a gente vê um mercado necessitando do desenvolvimento de profissionais que entendem de processos farmacêuticos, de produtos de degradação, de impurezas, de avaliação de alimentos que vão ser aplicados como insumos para não medicamentos, para produtos na indústria farmacêutica. Os dispositivos médicos é uma área que também está em plena expansão, produtos para a saúde, e esse é um universo enorme, onde esse toxicologista entra. Atualmente, nós temos aí o prazer de ofertar, hoje no Brasil, uma pós-graduação lato sensu, né, uma especialização voltada para atender essa perspectiva. Mas muitos de nós ainda vão passar por esses desafios que o Thiago trouxe, que o Anax trouxe, que é a necessidade de fomentar mesmo o universo da toxicologia para a produção, né, ou a formação de indivíduos nessa perspectiva para a indústria. Posso só complementar uma coisa? Acho que pegar um gancho que o Léo levantou. Eu acho que também, eu sinto uma coisa que eu percebo, o Léo lembrou muito bem, né? Esses desafios continuam acontecendo, a gente ainda tem dificuldade, mas eu olho um pouco para trás e vejo que uma coisa que eu sempre senti falta, por exemplo, foi ter pares para discutir, né, as coisas que a gente está fazendo, porque, enfim, quando a indústria tem toxicologista, tem um, e é você que tem lá que fazer tudo sozinho, tem que criar, né, as relações com quem são seus clientes internos, etc., entender os problemas deles, e é um trabalho meio solitário, né, de olhar para aquilo que você faz, ter
usar como referência o trabalho de outras pessoas de fora que a gente conhece, etc e tal, mas não tem um contraponto, né? O contraponto, na maior parte das vezes, vai vir quando vem uma exigência ou não da agência. E aí eu vejo com otimismo, eu acho que a gente está caminhando para uma outra direção que, de fato, imagina, daqui a alguns anos atrás não tinha outros toxicologistas de um outro lugar para conversar, né? E hoje a gente começa a ver que as indústrias no Brasil estão começando a ter os seus representantes, etc. E eu, quando saí da indústria farmacêutica e fui trabalhar na indústria de higiene pessoal, percebi isso foi um grande prazer, assim, porque era uma indústria multinacional que já tinha um grupo de toxicologistas e a experiência é totalmente diferente, assim, de você poder... Tem sempre alguém ali desafiando algumas, né, hipóteses que você levanta ou justificativas que você dá, e isso faz a gente crescer muito. Então, eu também olho como, né, hoje já foi um desafio maior, eu acho que a gente está num lugar melhor, mas acho que a gente ainda pode melhorar. E aí eu vejo com muito otimismo essa coisa de a gente, né, ter uma pós-graduação e dar aula para essas pessoas, porque eu sei que daqui a pouco essas pessoas vão ser os meus colegas que vão estar desafiando qualquer coisa que eu estou dizendo na apresentação, enfim. Eu acho que é importante a gente, assim como a Anvisa está subindo a régua, eu acho que formar pessoas tem a ver com subir a régua também entre os nossos pares, e isso é da maior importância, assim. Eu iria trazer também aqui, para complementar o Anax, a gente falou só de desafio acadêmico, né? Então, o Thiago trouxe o grande desafio para nós, que é a construção, né, de uma matriz harmonizada e que ela atenda ainda esses grandes estímulos das áreas de atuação da toxicologia, que são várias. Então, a gente tem booms da área de ambiental, a área de ambiental está crescendo muito no momento. Inclusive, a indústria farmacêutica tem a área, por exemplo, de avaliação de risco ambiental de medicamentos, que é uma área pouquíssimo desenvolvida dentro da indústria. A ocupacional, que é uma das áreas de atuação da toxicologia mais antiga, no Brasil ainda precisa de muito estímulo. Então, assim, você vê que o desafio acadêmico, no sentido do ensino, mas também da estruturação da toxicologia é imenso, mas não são só esses desafios que nós temos. Nós temos desafios regulatórios, acho que o Anax pode trazer isso para nós lindamente, porque ele conviveu na Anax com muitos reguladores em diversos lugares, acho que ele tem um lugar de fala muito interessante, mas também nós temos um desafio corporativo, um desafio da própria indústria, dela reconhecer esse profissional, dar um nome para esse profissional, não contratar o especialista de validação, o especialista de desenvolvimento analítico, mas contratar o toxicologista, dar nome, reconhecer. E eu acho que aí é esse movimento. E quando a gente tem uma formação que estimula, né, o regulador, ou o regulador que estimula a formação porque ele está exigindo as coisas, exigindo que atividades sejam feitas, que a régua vai subindo, eu tenho um meio corporativo industrial que vai ter que responder a isso. E a gente vê, e a gente vem sentindo isso, na realidade, eu estou na realidade da indústria farmacêutica, eu acho que eu sinto isso todo dia na minha rotina, é um movimento mesmo da indústria nacional acordando para isso. E por isso que falar desses desafios, ele é altamente relevante, porque ele estimula a gente na busca de ações para com que a gente encontre algumas soluções, para com que a gente vá no ponto mais importante que para mim, que é o desafio social, né? O papel social desse toxicologista, o quanto ele tem que contribuir no acesso a medicamentos. Eu estou puxando para o meu lado, porque é onde eu consigo falar com mais facilidade, mas é onde tem a sociedade recebendo aí medicamentos com mais segurança, né? Porque a gente sabe que igual a Anax falou, hoje a gente tem tanta técnica analítica desenvolvida e tanto profissional pensando fora da caixa que muitos são os riscos envolvidos. Então, a gente ter esses profissionais bem capacitados, a gente gera esse movimento, né, de uma indústria de uma ciência toxicologia que se desenvolve e é estimulada a fazer com que a área de atuação toxicologia na indústria farmacêutica ela se desenvolva como ciência dentro do Brasil, como um local onde tem pessoas discutindo com pares, com acadêmicos, e quando ela faz isso, você tem uma ciência bem desenvolvida, né? Ela vai gerar profissionais, então, mais bem capacitados. E quando gera esses profissionais mais bem capacitados, então a indústria ela ganha, porque aí ela vai ter um profissional que vai fazer avaliações com mais qualidade. Por isso, o cuidado de ter o toxicologista, de não ter alguém paralelo a isso, ou tangenciando essa conversa, porque há muitas nuances e há muitos aspectos que um toxicologista enxerga e outro profissional talvez não enxergaria devido à inerência da formação. Mas
quando você tem essa indústria, então, com esse profissional envolvido em todos os seus processos, na pesquisa e desenvolvimento, na validação, na garantia da qualidade, participando de todo o processo de gerenciamento de risco, a gente só tem uma receita de sucesso, que é acesso a medicamentos com mais segurança da população. Eu acho que é para isso que nós formamos, enquanto toxicologistas, que é exatamente para garantir com que a nossa população, nas áreas que a gente atua, ela tenha uma vida mais saudável, né, mais digna. Então, eu acho que a gente trabalhar esses desafios, para mim, são incríveis, porque a toxicologia é uma das ciências mais antigas do mundo, e nós falamos no Brasil, muito bem colocado pelo Tiago, não esquecer que nós estamos engateando em termos de toxicologia aqui. Então, é uma honra mesmo, e esse debate em toxicologia, talvez ele tenha uma relevância muito maior do que quando a gente olha de maneira superficial, né? Porque nesse momento estamos aqui estimulando pessoas a vir para a nossa área, porque ela é muito interessante. Vou até abrir meu microfone aqui, eu vou pegar o gancho do Leonardo, né? E, na verdade, eu vou fazer uma pergunta, tanto para o Leonardo, para a Nath, para a Tam, mas também pensando no estudante, pensando no estudante de pós-graduação que vai escutar isso aqui. Então, eu queria que vocês, por favor, deixassem de modo muito claro, porque é um cara que vai se interessar, obviamente, por isso, esse estudante, qual que é o conjunto de saber específico que ele precisa. Porque aqui, óbvio, nós estamos conversando das grandes áreas. Então, garantia de qualidade, por exemplo, de pureza, analítica, né? Mas o que ele efetivamente precisa saber e até como é o perfil que ele é desejado pela empresa, pela indústria, para que ele possa, né, fazer essa construção, né? Porque também tem outra coisa, nós agora voltamos aqui, unidades, né, acadêmicas, temos o currículo, mas a própria construção do currículo é compartilhada. O aluno tem que se interessar também por desenvolver essas habilidades. O que ele precisa ter para ser um profissional de sucesso, diria eu? Capciosa a pergunta. Nossa, pode ser uma lista enorme, né? Posso começar. E aí eu acredito que a toxicologia por si só já é uma área bem, né, complexa, desafiadora. A gente sabe quantas coisas tem que se falar. Enfim, o Léo acabou de fazer esse programa dessa pós-graduação e sabe como é desafiador, quanta coisa tem que colocar ali. E isso porque a gente está falando de um nicho muito específico que é a atuação na indústria farmacêutica, né? Mas eu diria que para atuar na indústria como um todo, e isso é válido para a indústria farmacêutica, mas eu estou falando, talvez se a gente olhar para a toxicologia como uma ciência, a área que tem interesse maior para a indústria dentro da toxicologia como ciência é a avaliação do risco toxicológico, né, que é uma disciplina clara. É isso que a indústria precisa. A gente precisa de pessoas que entendam o processo de avaliação do risco toxicológico. E aí eu acho que a gente entrou num lugar na indústria agora em que a avaliação de risco é uma coisa popular e todo mundo fala de avaliação de risco, né? Porque os riscos de CH trabalham com isso. Mas as pessoas esquecem que a avaliação do risco toxicológico é um processo muito bem documentado no livrinho vermelho na década de 50, que tem etapas claras. Enfim, saber esse processo é importante. E eu acho que não dá para fazer a avaliação do risco toxicológico se você não entende de mecanismos de toxicidade. Então, fisiologia, bioquímica, tudo isso é absolutamente importante, porque eu acho que isso toca no outro paradoxo que a toxicologia vive globalmente, e aí não só no Brasil, eu acho que aqui a gente tem nossos desafios em relação a isso, mas a gente está falando de uma mudança desse grande paradoxo da avaliação do risco para parar de usar animais e passar a fazer uma avaliação do risco que seja mais relevante para humanos ou para as espécies que a gente está querendo proteger, né? E reconhecer quais são as limitações de se testar um desfecho numa espécie e querer extrapolar isso para outras espécies, enfim. E aí, quando a gente pensa nisso, eu não consigo imaginar uma substituição de um modelo em que você administra uma substância no organismo vivo e que você vai ver a interface entre todos os processos biológicos acontecendo naquele modelo e a gente quebrar, né, esse modelo em pequenas partes para ainda sem proteger a saúde e avaliar tudo o que acontece nesse nível complexo, sem entender mecanismo. Então, a OECD, que é um dos órgãos, né, globais que cuida de muitos procedimentos que a gente aplica em avaliação, né, da toxicidade, já reconheceu isso e disse publicamente desde 2010. A gente precisa entender mecanismos de toxicidade, a gente precisa documentar mecanismos de toxicidade de uma maneira que isso possa ser utilizado na avaliação do risco toxicológico.
Então, para mim, não dá para pensar no toxicologista do futuro, que faça avaliação do risco do futuro, que não conheça mecanismos de toxicidade e que não conheça, por exemplo, essas novas metodologias de metabolômica, transcriptômica, proteômica. A gente está indo para esse lugar, porque se a gente, na ausência de um organismo vivo para a gente testar o que acontece, a gente tem que olhar para esses processos biológicos que a gente já conhece individualmente, assim. Então, para simplificar a resposta, eu acho que do ponto de vista técnico, a avaliação do risco toxicológico, fisiologia, bioquímica é absolutamente importante. E aí devo dizer que estatística também é importante, química é importante, que a gente avalia a segurança química. É um currículo muito complexo, né, de fato. Agora, pensando em outras habilidades que não são, né, que não são técnicas, eu acho que aí tem uma coisa que cabe para a formação de qualquer cientista, que eu acho que a gente precisa ser treinado, a gente precisa praticar, a gente precisa entender como é que se dialoga, né? Como é que se dialoga com o nosso interlocutor. E isso é para quem faz avaliação do risco toxicológico e é para quem comunica ciência, assim. A gente está numa era de tremenda desinformação, né? Em que as pessoas se informam em plataformas de redes sociais, etc. Então, se a gente que está produzindo conhecimento, que está minimamente tentando cuidar do conhecimento que existe, não se responsabilizar pela maneira como a gente comunica, a gente está muito perdido. E aí, o profissional toxicologista, ele precisa saber se comunicar claramente a ciência dele para o analista que vai ali injetar a amostrinha dele no HPLC e saber se aquele limite que ele está dizendo que é aplicável funciona. E também precisa saber conversar com o gerente que não sabe o que é um NOE, um PDE, um fator de incerteza, mas que precisa assinar embaixo um relatório que ele tem que submeter para a Anvisa. Então, a gente precisa treinar as pessoas em saber comunicar, e saber comunicar a ciência de maneira clara, assim, eu acho que isso dá maior importância. Vou deixar, enfim, acho que tem mais. Acho que a gente pode parar, né? Acho que a resposta já está aí. Mas eu acredito que eu posso contribuir também um pouquinho com isso. O Anax trouxe a questão de como é complexo construir, né, uma matriz voltada para uma coisa tão específica dentro da toxicologia. Mas realmente a gente tem que dizer muitos nãos para muitas áreas técnicas para a gente ter alguns sims no cronograma. Eu acho que o Anax ele conseguiu trazer, acho que a primeira disciplina que me vem à cabeça mesmo para esse profissional, acho que é independente, né, Anax, do tipo de indústria que vai trabalhar, é a avaliação de risco. Quando você vai olhar os regulatórios, os nossos regulatórios, RDC, independente se é do MAPA, se é a Anvisa, todas elas são os guias do CH, é nitidamente estruturado a avaliação de risco. E é muito bonito quando a toxicologia é muito antiga em avaliação do risco. Mas para a indústria, esse olhar da avaliação do risco, do gerenciamento é muito recente, né? Ela vem com a 301, né? E aí desdobra na 658, trazendo isso para dentro da garantia da qualidade. Aí, boas práticas de fabricação. Então a gente vê esse cenário todo e fala assim, o que eu tenho que colocar dentro dessa disciplina? Então a avaliação do risco, e você vê essa estrutura da avaliação do risco, e você olha o ICHQ9, né, que é de gerenciamento de risco, é praticamente uma cópia do Casarré, assim, da estruturinha do Casarré. É muito interessante isso, e falar como que é algo tão antigo que é nosso, que é construído por nós só agora, que está sendo olhado e não está sendo olhado ou liderado ou com a participação efetiva de toxicologistas, né, dentro dos times de gerenciamento de risco, por exemplo. Bom, então acho que a avaliação do risco para mim é uma disciplina fundamental. E aí, quando você fala em avaliação do risco, ela já é multidisciplinar, como a toxicologia é, porque aí, quando você vai falar identificação de perigo, você tem que saber propriedades físico-químicas, então vai exigir que ele saiba química, físico-química. Quando você vai falar do estudo dos estudos toxicológicos, né, de dose aguda, repetida, e toda avaliação que é feita, você tem que saber fisiologia, bioquímica, todo o teste que foi feito, como foi desenhado. Então, é muita coisa em termos de hard skill. Mas eu trago muito a parte de people skills, que eu gosto muito porque um profissional no mercado de trabalho não é só a parte técnica. A gente tem que lembrar que hoje em dia, até o movimento do corporativo mais se absorve pessoas pelo seu comportamento do que sua parte técnica. Por exemplo, eu entrei na indústria sem meio que direto, assim, eu não tinha um par, alguém acima que pudesse me desenvolver, então eu tive que ir me desenvolvendo e trocando com pares. O Anax é um exemplo disso, de pessoa que eu sempre, quando eu tinha oportunidade, eu trocava com ele. Então eu precisava de um indivíduo que tivesse habilidades, né, pessoais, comportamentais. E aí o pessoal sempre me pergunta, então, Léo,
qual é a habilidade, qual é a people skill, a soft skill que esse toxicologista precisa ter? Eu sempre dou minha resposta clássica. Um ponto é a comunicação. Eu acho que essa é uma habilidade de ter a comunicação sucinta, objetiva, bem estruturada. Por quê? Porque o toxicologista na indústria farmacêutica, ou qualquer indústria que ele esteja, ele é como se fosse um terceiro, ele é quase um consultor, um prestador de serviço para a indústria. Porque ele vai atender áreas diferentes, que têm culturas diferentes e que exigem que esse dado cheguem para eles com formatos que façam sentido para o documento que eles vão elaborar e vai ser editado na Anvisa ou na agência regulatória que for. Então, esse toxicologista ele tem que ter a capacidade de se locomover, se movimentar dentro dos seus espaços e dialogar de formas diferentes para atender necessidades diferentes de cada setor. Então, ter essa comunicação, acho que é muito forte que o Anax trouxe da questão da comunicação, e isso realmente é verdade, isso é vivenciado. Mas aí eu sou tímido, eu não consigo me comunicar muito. Isso se desenvolve, habilidades se desenvolvem. E a indústria, ela meio que assim, se você não está desenvolvido, ela te força a desenvolver, principalmente pelo cargo toxicologista, não tem como, porque você vai ter que comunicar, você participa das tomadas de decisão da indústria, você conversa com a Anvisa em reuniões de parlatório, você defende a sua empresa em vários momentos com agências reguladoras, você é auditado, né? Hoje o toxicologista é auditado, então ele precisa ter uma comunicação sucinta e objetiva. Então esse é um ponto muito importante. Outro aspecto que eu entendo ser altamente relevante, eu levo isso lá da graduação até os cargos mais altos, qual é onde então, além da comunicação, quais são as outras habilidades que eu deveria me desenvolver? Eu dou a dica que é o seguinte: se desenvolva a sua parte comportamental. Autoconhecimento, a busca da sua identidade. Você deve se conhecer. Isso é para qualquer tipo de profissional. Por que isso? Porque no processo do autoconhecimento você consegue entender e mapear quais são as suas fortalezas. Então você sabe, bom, esses são meus pontos fortes. Então eu vou utilizá-lo de maneira mais potente e otimizada possível para o meu desenvolvimento de carreira. E entender, principalmente, talvez o mais importante, que são as oportunidades de melhoria, são as fragilidades, onde você tem que se desenvolver, e talvez seja isso, que talvez sejam suas limitações e barreiras para o seu crescimento profissional. Então, eu sempre dou a dica que a melhor people skill é ser autêntico, né? Porque a pessoa autêntica é a pessoa que se conhece, né? Que tem noção do que ela é e sabe o que ela está buscando. Então, a junção, né? Da parte técnica com a parte comportamental, ela é essencial. E aí, novamente, eu volto ao que o Thiago trouxe, ao desafio acadêmico, né? Porque a academia, ela forma muito bem tecnicamente seus profissionais, mas ela não está olhando para esse indivíduo como uma pessoa que está construindo a própria carreira e vai relacionar com outras pessoas que vêm de culturas diferentes. E ela vai obrigatoriamente ter que transitar e conversar e saber entregar para o outro aquilo que ele precisa. Então, nesses cursos, nessas pós-graduações, esse ponto, ele precisa ser mais bem estimulado, precisa ser mais bem desenvolvido, né? Porque a gente sai também com a sensação da área acadêmica que isso também não foi muito bem desenvolvido e a gente vai por feeling. Por exemplo, pessoas que são mais desenroladas, que eu sou mais extrovertido, Anax, né, são pessoas que vão indo com mais facilidade, mas tem outras coisas que a gente aprende apanhando, né? Então, acho que acredito que a gente não precisa desenvolver profissionais desse jeito. Não precisa mais, né? Nós já sabemos aonde estão esses gaps e hoje nós temos profissionais preocupados e habilidosos para desenvolver também a parte comportamental. Então, eu acho que esses são dois pontos assim que talvez ajude a responder um pouco a sua pergunta, Thiago. Apanhando aqui, pegar o microfone. Não, adorei as respostas, eu acho que é interessantíssimo, né? E daí também me coloco no lugar de um aluno meu, que deve estar assistindo aqui, também tem uma pergunta que não tem como fugir. Compensa monetariamente? Não precisam citar valores. Quero só saber se compensa.
Só antes, acho que o Poatan queria comentar. Só acho que antes o Poatan queria comentar. Aí eu ia entrar num, Thiago, você puxou o racional aí, eu queria entrar nisso. Eu acho que é o seguinte, profissionalmente, hoje dentro da minha empresa, na parte analítica, dentro do EFAR, são mais de 150 colaboradores, né, na minha empresa, no EFAR, na parte analítica. Então, eu acho que essa parte, quando a gente vai, porque eu tenho vários estagiários, eu fui estagiário, eu tenho analista júnior, eu tenho analista pleno, eu tenho especialista, tem gerente, eu tenho diretor, tudo isso na minha empresa tem, tá? Tem PhD também, doutores, né, o Henrique e tal, o Anax conhece, o Léo conhece, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mas eu quero entrar nisso, então, assim, é importante, as habilidades, nossa, isso é importantíssimo, cara. Comportamental também é importantíssimo. Quando o Thiago fala lá no começo, desde a graduação, do tecnólogo e tal, também é importantíssimo. Tudo isso é muito importante. Mas eu vou falar um negócio que, para mim, aconteceu na minha carreira e para mim é vital, cara. É no bom sentido a ambição, sabe? Eu queria fazer carreira. E a indústria farmacêutica, ela oferece essa carreira. Você pode ser o maior PhD do mundo, cara, mas se você não tem entrega ali, não querer entregar as atividades, não querer fazer além do que é esperado de você, você não vai crescer. Você pode ter o maior título lá na Noruega, lá não sei aonde, onde for. O que conta dentro de uma indústria farmacêutica também não é a entrega que você tem ali dentro, é a sua ambição de querer crescer, de sair para júnior, para pleno, para especialista, para isso, para aquilo, para ser diretor. Por que não, no futuro, aí bem próximo, os diretores de toxicologia, nessa parte de pesquisa? Por quê? O Enax era diretor da LAASA, né? Mas, enfim, a gente está falando aqui que tudo esse contexto é importante, mas eu acho que essa ambição de querer crescer, de querer entregar, de dar mais do que eu espero, eu acho que isso complementa para o profissional fazer esse crescimento de carreira. Então, a gente está falando realmente de atitude, sabe? De querer falar, cara, de onde eu saí lá, de Dois Córregos, quem que eu quero ser, cara? Qual que é o exemplo que eu quero dar para meus filhos? Qual que é o exemplo que eu quero dar para minha família? Eu vim lá de Fortaleza, Nax. Poxa, eu quero vencer, eu quero mudar a história, eu quero que minha família tenha orgulho de mim, entendeu? Dos títulos, não só porque eu sou PhD, mas porque eu tenho um valor além disso, eu tenho um valor porque as pessoas precisam do meu trabalho. Eu sou reconhecido não é pelo meu título, mas sim por aquilo que eu entrego. Entendeu? Não é porque eu sou PhD, ou porque eu sou doutor, ou porque eu sou especialista, ou porque eu sou farmacêutico ou médico. Não, é o que eu entrego, é o que eu faço. E eu ganho, gente. Não porque eu sou farmacêutico e tenho o meu título ali, eu ganho porque realmente o dono precisa de mim, cara. A sociedade precisa de mim. Hoje eu ganho no EFAR, sabe por quê, Thiago? Ou ANAC e tal? Porque as empresas precisam de mim, confiam no meu trabalho. Não é porque eu tenho um título da Anvisa que eu tenho Reblas, não é isso não. Eu ganho não é porque eu sou farmacêutico habilitado, é porque eu entrego o meu melhor. Sempre foi assim na minha carreira. Então é isso que eu queria finalizar aqui para, né, com esse contexto quando você coloca. Aí quando você coloca de valores, Thiago, claro, eu conheço o Thiago, farmacêutico Thiago, que ganha hoje R$1.000 por mês. Mas eu conheço farmacêutico, Thiago, amigo meu, que ganha R$100.000 por mês. E eu tenho certeza que a gente conhece toxicologista, o Anax também, que hoje está desempregado. Mas eu conheço toxicologista que está muito bem empregado. E por quê? Porque esse cara entrega, ele tem ambição, ele corre atrás, ele se qualifica. Ele se qualifica, ele é diferenciado. A gente conhece advogado que não tem nem emprego, e tal, mas eu conheço bons. Então, assim, é o que você vale. Então, para mim, Thiago, eu tenho na minha empresa gente que ganha, que é farmacêutico, que ganha 3 mil, tem farmacêutico que ganha 5, tem farmacêutico que ganha 15, tem farmacêutico que ganha 20. Né? Mais de 20, eu tenho diretor meu que tá. Então, assim, e para o toxicologista? Também. O ANAC sabe disso, quanto que ganha os caras lá fora e quanto tal. Não é R$3.000, não. E eu sei que vocês conhecem um monte de toxicologista que está desempregado hoje. Mas eu conheço toxicologista que ganha muito bem, e muitas vezes em euro. Então, a gente sabe o valor, e quem faz o valor é o próprio profissional. Então, tem crescimento. Então, quanto que ganha um toxicologista hoje? Cara, eu conheço isso daí que eu te falei, mas tem um começo.
O problema é que ninguém quer pagar o pedágio para começar. Todo mundo quer começar a ganhar 10 mil, 15 mil. Cara, você conhece toxicologista que ganha isso? Claro que conhece aí. Claro que eu conheço. Isso é uma realidade? Claro que é. Só que todo mundo tem que pagar o pedágio, Thiago. Não é porque o cara tem um título, não sei das coisas, de toxicologia, de PhD, que ele vai sair ganhando lá em cima, como especialista sênior lá dentro. Ele tem um ciclo de aprendizado, de entrega dentro da indústria que faz parte. E que, nesse sentido, eu tenho certeza que se ele entregar e corresponder à expectativa, e eu vou te dar hoje se contrata muito consultoria porque não tem mão de obra própria. O dia que isso aí começar a equilibrar, vai ter consultoria? Vai, mas vai ter muita mão de obra própria. E porque vai aumentar o volume e precisa. E isso daí vai ser valorizado. Um toxicologista hoje, 5, 7, 10, 11, depende do que ele entrega. Então, é muito bom, 20, 30, 40, 50. É o que ele vai entregar e qual a posição que ele vai ter dentro, ali, a importância que ele vai ter dentro. Tá? Então, assim, tem espaço, tem dinheiro, tem prosperidade no negócio. O que falta hoje é profissional com essa pegada. Falta mais profissional para isso, com atitude, do que realmente tem. Hoje tem muita gente que fala assim, poxa, Poatan, eu queria entrar na indústria farmacêutica. Eu sou farmacêutico, Thiago. Vou dar exemplo, não vou entrar no toxicologista, que não é tanto minha, né, não é meu... Eu queria entrar na indústria farmacêutica, só que é o seguinte, é muito difícil, porque se requer experiência para entrar na indústria farmacêutica, e eu não tenho experiência. Se requer isso. Isso é verdade? Não, isso é uma grande mentira. Você sabe por quê? Porque você tem 2 momentos para entrar na indústria farmacêutica. Quando você é estagiário, que é o momento ideal, e depois, quando você tem uma formação que atrai para a indústria. Só que o cara chega lá, Thiago, numa entrevista, ou Zé, numa indústria farmacêutica, olha, aí o cara fala para mim, Poatan, quantas vezes eu vi isso? Poatan, eu sou farmacêutico, eu trabalhei em tal lugar, meu sonho é trabalhar na indústria farmacêutica. Aí você pega o currículo do cara, não tem nada de indústria. Nem um curso de HPLC no Senai o cara não tem. O cara não tem um curso de sistema de qualidade, tem nada com indústria farmacêutica. Você sabe o que o gestor faz? Põe aqui do lado. Porque o cara não tem nada, o que ele quer, o sonho dele, não tem nada escrito, não tem nada o que ele fez até hoje para realizar o sonho. Tá lá, trabalha em drogaria, hospital, tal. Tá, mas cadê a indústria farmacêutica aqui, meu querido? O que você se preparou? Nada. Então você não vai entrar para a indústria farmacêutica. Agora, o cara que se prepara, é que nem assim, eu quero ser toxicologista na indústria farmacêutica. Tem vaga? Tem. Tem que se preparar, cara. Tem que se qualificar. Não é assim chegar porque eu sou farmacêutico, eu sou aquilo que eu vou ter. Não, peraí. Você se preparou, você tem conhecimento para isso, você fez isso, você tem uma história aqui. Então, tem oportunidade? Tem. Tem salários atrativos? Tem. Só que tem que se preparar, cara. Ô Poatan, só para pegar o gancho dessa fala que você está fazendo, eu acho que a minha pergunta também vai de encontro com uma garantia que eu queria ouvir de vocês, eu acho que eu já a ouvi aqui, mas quero deixar mais claro ainda, que é o seguinte, que existe, claro, a pessoa como profissional que deve se dedicar e ela é dependente dessa entrega e que vai ter essa retribuição. Mas existe, então, a percepção, e daí falo, do profissional toxicologista, que ele é necessário. É isso que eu acho que é importante. Isso é legal. A própria indústria, ela reconhece que é um cara que vai ser necessário, é uma pessoa que vai, claro, ter uma boa remuneração, mas que, frente até os seus pares, frente até os seus parceiros de trabalho, que ela vai ser efetivamente incorporada e que ela vai poder, então, colaborar com essa indústria. Acho que é isso que é importante que vocês deixem claro, que existe isso. Por isso que a minha fala, Thiago, no começo foi o seguinte, que foi em cima realmente do reconhecimento do que eu entrego, não de quem eu sou, entendeu? É realmente ali o que quer dizer, não é o título meu, é o que eu entrego, o que eu sou. O salário é a consequência disso. O valor, quando a gente fala de prosperidade, é a consequência disso. Né? Por isso que eu coloquei que realmente o cara vai se sentir útil ali dentro, cara. Pô, quer coisa mais gostosa ser na sua profissão, você se sentir útil? Sabe? Do que se sentir desvalorizado, que pô, o cara só tá ali porque precisa da minha assinatura, porque eu sou toxicologista. O cara eu só tô ali, você sabe por quê? Porque ele precisa da minha assinatura ali no balcão da drogaria, porque eu sou farmacêutico.
Qualquer coisa mais chata do mundo, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso como farmacêutico. Eu trabalhei em drogaria. O dono só tinha eu ali no começo porque precisava, porque se ele não precisasse, você não ia ter eu. Agora, você já foi num consultório médico que quem atendeu não foi um médico? Você já foi num odontologista, você vai abrir a boca para alguém se o cara não é odontologista, não é coisa? Agora o cara vai na drogaria, tem que ser atendido por farmacêutico também, pô. Entendeu? E o dono tem que reconhecer que tem que ser esse cara que tem que atender a primeira vez, de frente. Entendeu? Então, se você vai fazer um relatório toxicológico, tem que ser um toxicologista. Não pode ser alguém que fez um curso de final de semana e vai lá querer dar relatório. Não, gente. Tem que ter preparo para isso, cara. O cara tem que entender. Tem que ter gente séria capacitando essas pessoas. Não é que o nosso curso nós tivemos muito cuidado para montar, para saber quem que ia falar. E cada um especialista na sua área. Como vocês aí, quem vai dar aula ali, quem orienta no mestrado, doutorado, são pessoas capacitadas. Que ninguém vai orientar um doutorando, um cara que é do doutorado, que não tem doutorado. Ninguém vai orientar um mestrado que não tem mestrado. É assim que funciona, o de cima ajuda o de baixo. E é assim, por isso que eu comecei falando lá, Thiago, olha, a primeira coisa, cara, é bacana essa área da indústria, e em especial da toxicologia, porque você vai ser realmente valorizado e por você mesmo. Você vai falar assim, poxa, os caras precisam de mim. Isso é legal. E eu tô aqui, o Anax estava dentro da indústria também, o Léo. É ou não é, Léo? Não é o dia a dia? Você vê que as pessoas precisam de você e que o seu conhecimento traz o bem ali pelo sistema andar. Isso é legal. O Anax hoje na consultoria dele, na Falcão, junto com a gente, com o EFAR, cara, é entregar, entendeu? As pessoas precisam da gente. Em especial hoje na indústria farmacêutica do toxicologista. Eu ia dizer, fazer esse ponto sobre a necessidade, né, que o Thiago está levantando. Eu acho que uma coisa importante é pensar assim, de novo aquilo que eu falei antes, né, todos os produtos que a gente usa precisam, assim, se você está comprando um produto de uma empresa que é idônea, que é séria, ele precisa ter uma avaliação de segurança, que seja um medicamento, um alimento, que seja um cosmético, enfim. Então, eu acho que tem esse aspecto, a demanda nasce porque, na verdade, uma empresa séria não vai querer botar no mercado um produto que vai queimar a reputação dela. Então, principalmente grandes marcas globais estão muito preocupadas, e aí tem um aspecto que é a segurança, e tem outro aspecto que é a percepção pública do que é risco, ingredientes que se quer evitar em determinados produtos, porque se sabe que tem outras implicações éticas, sociais, ambientais, etc. E aí, eu diria que para indústrias que são menos reguladas, tem esse motivador da demanda vem da própria indústria, porque ela quer proteger a sua imagem, mas existe uma demanda que é muito direcionada pelas regulamentações. E aí, quando a gente fala da indústria farmacêutica, as regulamentações obrigam. Então, na verdade, a gente está falando hoje de uma coisa que não dá para se fazer um peticionamento de um registro de um medicamento que não tenha ali boas partes de avaliação de segurança, inclusive de um produto genérico. A gente nem está falando de um produto absolutamente inovador, né? E são muitas demandas, são muitos pedaços, não é um único problema. Então, acho que essa demanda está aí, o Platão já falou, né? A Anvisa não vai baixar mais a régua, acho que essa demanda só vai crescer. E eu percebo que outras indústrias que no passado eram menos reguladas, elas estão passando a ser mais reguladas também. Então, eu acho que, de fato, é uma demanda que é exponencial e, de verdade, assim, eu olho com otimismo em relação ao futuro e a necessidade de se ter profissionais formados nessa área, assim. Enfim, a gente está falando aqui da indústria, a gente tem que pensar também que precisa de gente com boa formação, com formação adequada para trabalhar no regulador, do lado de quem vai avaliar, né, depois desses relatórios, enfim, essa demanda, essa carência de profissionais não é só da indústria, a indústria acaba, né, impulsionando, sendo pioneira em fazer isso acontecer, e aí o regulador também se adapta, né, é um jogo que acontece, mas a gente precisa de profissional qualificado sentado dos dois lados, né, perto de quem faz política pública, quem determina, né, quem cuida de políticas de controle de substâncias químicas, enfim, então, eu vejo de uma maneira otimista, assim, essa demanda, e eu acredito que é uma demanda que vai continuar existindo. Eu vou seguir a linha de carreiras, né? Estamos falando de carreiras, surgiu o assunto sobre remuneração e a gente foi para o sentido de carreira. Eu acho que faz muito sentido, a fala do Platão é muito verdadeira da questão da entrega, e isso está associado à entrega com o aumento de remuneração, é muito real isso. Esse jogo, né, de regulador e regulado e estimulando a presença do profissional toxicologista, e eu vou dar um pouquinho do meu ponto de vista de como eu estou vendo esse movimento, né, na indústria, por exemplo, em 2019, quando a gente teve
301, né, de boas práticas. Ali a gente teve o primeiro regulatório nacional nitidamente esclarecido, dizendo que tem que ter um toxicologista para fazer uma certa avaliação na parte de contaminação cruzada. Ali dava aquela obrigatoriedade da necessidade de profissional toxicologista, e isso estimulou a indústria a usar esse profissional, porque quando ela recebe o profissional, ela percebe a potencialidade de aplicações desse indivíduo dentro de vários setores. Outras já vinham sendo estimuladas no desenvolvimento de novos produtos, mas regulatoriamente a gente tem a 658 de boas práticas colocando, e eu percebi isso, eu senti, vivenciando também e vendo outros colegas, o estímulo e o entendimento da indústria da importância desse profissional. Então, hoje, qual que é o cenário de carreira, né, baseado nisso na nossa indústria hoje? Temos indústrias que não têm esse profissional, não tem a presença desse profissional, nem com outro nome. Então, a gente vê ainda que tem, então, muitas oportunidades de crescimento, vagas para serem ocupadas a partir desse pensamento, indústrias com apenas um profissional, tomando conta, às vezes, de um portfólio gigantesco, com um P&D aquecido na produção de novos produtos, e esse indivíduo sozinho tendo que gerir tudo isso, né, e assegurar que esses produtos vão ter incremento de qualidade e segurança para chegar na população, e indústria já com um cenário mais esclarecido, onde a gente tem toxicologista, mais de um toxicologista, e a carreira já bem esclarecida, onde você tem um júnior, onde você tem um pleno, onde você passa para sênior, e aí você atinge a carreira de especialista. Então você vê que há um movimento e uma organização da nossa indústria no sentido positivo de fazer ascensão de carreira para esse profissional toxicologista. E isso é muito positivo para o indivíduo que quer ir para essa área, porque a indústria já está deixando esclarecido como ela está se organizando, como ela vai tratar esse indivíduo, dar nome para ele e ainda pensar já numa progressão de carreira, como os outros profissionais, os outros colaboradores, independente das áreas, estão lá. Que antes não, antes a gente era meio um ET, né? A gente era o toxicologista e perguntava, mas qual é a sua escala organizacional, né? Ele parece um sênior, ele acha que é um especialista. A gente não era entendido. E ainda não somos completamente compreendidos, mas a gente vê um cenário muito positivo das indústrias se movimentando e já entendendo a importância desse profissional. E por isso a necessidade, então, de locais que acolham sistemas educacionais que formem esses profissionais para atender, porque a indústria está aquecida, ela está procurando e precisa de profissionais qualificados, porque você chegar sozinho e não ter ninguém para desenvolver é uma situação muito complexa e existe um risco muito alto envolvido nisso. Quando você entra e já tem um profissional desenvolvido e vai te acompanhar, isso acaba suprindo algumas necessidades. Mas eu acredito que nada é mais importante e relevante do que ele passar por um sistema de formação bem pensado, bem estruturado, a fim de inserir realmente um profissional que sinta-se até mais seguro para desenvolver suas atividades de rotina. Então, sim, o mercado é positivo. Pensar em termos de remuneração, hoje em dia, é um pouco mais simples, é só pensar de maneira generalizada, quanto que um analista júnior ganha na indústria. Isso já é bem sabido. Quanto que um analista pleno, sênior e especialista ganha em média? Isso consegue, né, por ler pesquisas de mercado, conversar com colegas, né, esses valores já estão muito bem claros na indústria farmacêutica. E são valores que são atrativos, chamam atenção e que dizem que realmente vale a pena, porque é um profissional que tem uma sessão de carreira, mas que, ao mesmo tempo, ele é altamente estratégico nas tomadas de decisão para você ter um desenvolvimento de um produto de qualidade. Bom, gente, muito interessante, né, esse debate, toda essa nossa conversa, esse bate-papo hoje. Eu acho que a gente consegue observar o quão importante é a toxicologia, tanto no setor da indústria farmacêutica quanto em vários outros setores, né, e que é uma área, pelo menos na indústria, em forte expansão, e que a gente precisa de profissionais cada vez mais qualificados, profissionais com uma série de habilidades essas que vão muito além do conhecimento, como o Leonardo comentou, e que a gente precisa, né, de um ensino cada vez mais consolidado, né, e consolidando as bases da toxicologia,
e também trazendo para a graduação essas novas áreas da toxicologia para que a gente possa ter um crescimento e entregar, né, para as indústrias e para todos os outros setores onde a toxicologia está presente, um profissional altamente qualificado, dinâmico e que possa trazer as respostas para as perguntas que são geradas dia a dia. Então, acho que o bate-papo foi muito interessante, muito importante, né? Acho que vai contribuir muito aí com a evolução e trazendo conhecimento para o pessoal que está escutando. Gostaria, então, de agradecer a presença e a disponibilidade de vocês, o Poatan, o Léo, a Nax, o Thiago, para a gente fazer mais esse Toxicologia em Debate, que é um projeto que começou aí ano passado e que vem se sustentando mês a mês, aí, trazendo assuntos pertinentes da área da toxicologia, com profissionais altamente qualificados, para justamente a gente levar um pouquinho desse conhecimento de toxicologia, das mais diversas áreas aí, para os vários cantos do nosso país, que é um país aí continental, podemos dizer assim, e que a gente ainda vê um déficit bem grande na questão de ensino de toxicologia, né, uma dificuldade em acessar, e a gente vê aí pessoas como o Poatan, na CDPI, tentando sanar essa deficiência em algumas áreas, aí, com o programa de pós-graduação em toxicologia para a área industrial. Então, parabenizar a CDPI por essa atitude, né, de auxiliar na formação desse profissional. Eu sou professor, trabalho em uma universidade, o Thiago também, e acho que a gente também tem que começar a repensar, junto com a própria Sociedade Brasileira de Toxicologia, de tentar padronizar um pouquinho melhor, entender o que o farmacêutico e os outros profissionais que também têm a disciplina de toxicologia na sua grade curricular precisam de fato saber, para que a gente possa ter profissionais mais qualificados para servir o mercado de trabalho. Então, gostaria muito de agradecer a presença e disponibilidade de vocês, e a gente se encontra em breve aí no mês de maio, né? Lembrando a todos aí que de 15 a 18 de maio a gente tem o Congresso Brasileiro de Toxicologia, que vai ser realizado lá no Rio de Janeiro. A gente vai ter uma palestra lá com o Poatan, com o Léo, com a Nax, vai estar trazendo um pouquinho mais a fundo essa discussão, a importância, né, do toxicologista na área da indústria. Acho que vai ser bem bacana. Então fica aí hoje um spoiler, né, de pelo menos uma parte daquilo que vai ser abordado lá no CBTox. Espero encontrá-los lá para a gente confraternizar lá, certo? Agradeço aí, então, a presença e a disponibilidade. Fala aí, Poatan. Queria agradecer e falar o seguinte, realmente, então, nós vamos nos encontrar, nós aqui, lá depois do dia 15, lá no Rio de Janeiro, né? Vai ser um prazer estar com vocês lá, e para o CDPI é uma honra ter essa parceria da CBTox, porque quando a gente quer formar coisa direito, a gente tem que estar com os parceiros certos, os professores certos com os parceiros. E aí, depois que a gente começou o trabalho e vinculou com o CBTox, a gente tem que estar alinhado com o que realmente vocês querem também. Queria agradecer também ao Thiago pela oportunidade que a gente vai ter lá dentro do evento, né, que o Thiago, que é o coordenador de todo esse evento, deve estar doidinho aí com um monte de coisa, ainda mais no Rio de Janeiro, para organizar, porque eu sei o que é organizar um evento. E parabéns, cara, porque você tem que ter muita força de vontade de realmente tocar isso daí, porque eu sei que não é fácil fazer um evento desse, né, dessa magnitude que vocês fazem, bem feito, bem organizado, na Barra da Tijuca, que delícia, hein, de frente para a praia, ainda tem esse atrativo. Além de tudo isso, nós vamos, gente, quem não comprou ainda está perdendo, uma grande oportunidade de estar com a gente, entender o passo a passo da indústria farmacêutica, como que vai entrar, e com detalhe, de frente na Barra da Tijuca, Léo, que nós vamos estar todos juntos lá. Então, quem ainda não garantiu presença, tem que ir rápido, Zé, tem que comprar isso aí logo, porque nós vamos estar todos juntos, e vamos dar vários presentes lá, bolsa de R$12.000 de pós-graduação que a gente vai sortear para quem estiver lá, vai ter várias coisas, o passo a passo, que é muito maior que uma bolsa, quando a gente vai colocar ali o passo a passo com o cara que quer entrar para a indústria, né? Como que ele faz para entrar para a indústria. Aqui a gente não falou passo a passo, porque a gente deixou para lá. Então, quem não fez essa inscrição ainda, faz rapidão para poder estar com a gente lá, né, Thiago? Vai ter um grande monte de presente lá. Com certeza. Eu estava até me poupando de falar, né? Porque acho que muitos dos cabelos brancos, né, que surgiram aqui foi por causa desse congresso em especial. Sim,
todo CBTOX ele gera um certo grau de emoção para quem organiza, né? Organizar um congresso no Rio foi muito prazeroso, mas com certeza ele gera muita emoção. Então, vai ser eu não posso reclamar, estou aqui brincando com vocês. Eu acho que é algo que vai ser extremamente produtivo, né? Os nossos encontros. Lembrando que, claro, o Congresso Brasileiro de Toxicologia, nós vamos celebrar a nossa 23ª edição. Então, um congresso bianual, imagina quanto tempo a gente já não faz o CBTOX, né? E, claro, conversando, obviamente, sobre as perspectivas de empresa, mas não só isso, né? Nós focamos muito numa programação que seja abrangente para pegar, discutir, destrinchar, né? Todas as áreas de toxicologia, de certo ponto. Então, depois, aos que tiverem interesse, recomendo que entrem no site, né, cbtox.com.br, e que vai ser o site que vai se manter para os próximos congressos também, né? Vocês vão encontrar a grade, a programação, mais de 36 palestras, metade das palestras em língua inglesa, trazendo profissionais, né, do exterior. Eu acho que isso é muito válido, né, para celebrar a toxicologia como ciência, a sua consolidação, né, como uma grande área de saber. Então, eu agradeço a vocês por darem esse espaço aqui também de conversar um pouquinho do Congresso. Com certeza nós vamos estar lá, na Barra da Tijuca, no Congresso, não na praia, no Congresso, mas talvez tenha uma caipirinha em algum momento, não sei, vamos ver. Também tem spoilers aí. Opa, ficou interessante agora, hein, Thiago? Bom, tudo vale a pena, Thiago. A hora que a gente chegar lá e tudo acontecendo, aí você vai relaxar. Aí nós vamos abrir aquele shopping gelado na beira da praia e vamos brindar e falar, agora sim. Então, perfeito. Beleza, então. E aí a gente convida todo mundo a brindar com a gente aí. Quem não beber o shopping pode tomar água de coco, né, Léo? É isso aí, gente. Então, de novo, muito obrigado pela disponibilidade e presença de todos. E a gente se encontra daqui a alguns dias lá no Rio de Janeiro e fica aí todo mundo convidado para fazer parte também. Um abraço e até mais aí, gente. Obrigado, tchau. Obrigado, gente. Tchau.